Hoje nós vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus em Jeremias 10, capítulo 10, versículo 6, aonde fala assim: Ninguém há semelhante a ti, Senhor. Tu és grande e grande é o teu nome com poder. No versículo 10, mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e é o Rei eterno. Então, amados, aí a palavra de Deus fala que ninguém é, maior do que Deus, Ninguém, no versículo 6 fala, ninguém há semelhante a ti, Senhor. Tu és grande e grande é o teu nome em poder. Então veja que a palavra de Deus fala que nós, devemos amar, adorar a Deus, porque ninguém é maior do que ele e do que o nome dele. Então ontem eu fui conversar com um advogado e ele dizia ser cristão. E ele dizia para mim que um juiz aqui na terra, ou uma juíza, é o próprio Deus. E eu falei para ele, não, senhor. A palavra de Deus fala que ninguém é mais do que o nome de Jesus. Ninguém é mais do que Deus. Deus, ninguém é semelhante a Deus. Ele é um homem falho, pecador, como nós todos somos. Estudou para ter um curso de relevância, que eu também fiz um curso desse de relevância, mas não é Deus. Porque a própria palavra de Deus fala que ninguém, o trono de Deus é só Deus, ninguém é igual a Deus. Nós não fizemos o ar, a vida, o sol, a chuva. Então, eu falei, que falta de sabedoria desse homem, só porque ele é um advogado e ele passa uma mentira para os cristãos? Não, e ainda fala que é cristão. Aí foi aonde eu falei, leia lá a palavra de Deus em Jeremias 10. E o Senhor vai ver que ninguém é semelhante a Deus. Porque nenhum ser humano tem esse poder de fazer o que Deus fez. A vida, o ar, a água, a chuva, o sol. Então, amados, nós temos que vigiar com essas pessoas. Porque elas são corruptas e querem que a gente obedece uma pessoa porque tem um título de relevância para dizer que aquela pessoa é Deus. Não. A Bíblia fala que o trono de Deus, não é de ninguém. Nós, seres humanos, somos falhos e pecadores. Nós devemos obedecer às autoridades quando ela está com a verdade. Mas quando ela está, as pessoas estão usando um título de advogado, de juiz, para falar e fazer a maldade, a mentira, nós não temos que obedecer. Porque a própria palavra de Deus fala que ninguém é maior do que Deus. Não é porque tem um título de advogado, de juiz, é Deus. Praticam uma maldade e a gente vai concordar. Não, porque só quem tem todo o poder de discernir o que é certo e o que é errado, o que tem toda majestade de poder para curar, libertar da vida, da saúde, é Deus. O ser humano, nós que somos ser humano, somos falhos. Então eu falei para ele, que falta de sabedoria
deste homem e mostrei para ele a palavra de Deus, que não é assim, que o trono de Deus, ninguém humano tem esse poder de tomar. A glória toda é de Jesus, né? Só quem é poderoso é Deus, quem é perfeito é Deus. Uma pessoa que tem um título de advogado, de juiz, fazer uma coisa errada, tem que ser corrigido, tem que ser penalizado, tem que pagar pela maldade que fez com o próximo. Porque tem um título de relevância, mas ele não é Deus. Então é necessário a gente conhecer a palavra de Deus para a gente poder até nisso combater, né, as pessoas que têm um título de relevância e querer nos enganar com mentira, né, com querendo ser mais do que Deus, né? Então, amados, amadas, vamos continuar acreditando na palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Nós só podemos obedecer uma autoridade quando ela faz o que é correto, o que é certo. E não podemos ter aquela pessoa como Deus, porque ninguém, a palavra fala, pode ser idolatrado e nem é semelhante, né, a ser Deus, porque Deus é um ser de poder, o nome dele é todo-poderoso, é ele que nos deu tudo e nos dá tudo. Então, essas pessoas enganadoras, mentirosas, nós temos que orar e repreender e não aceitar, porque tem gente que não tem estudo e acha que tem que submeter às injustiças de um advogado, de um juiz, e não podemos aceitar, porque ele tem um título ou ela tem, mas é um ser humano. É uma vida, é humano, é sujeito a errar, a pecar, né? E diante de Deus nós somos todos iguais e temos que pagar pelas nossas atitudes erradas. Então é preciso conhecer a palavra de Deus para a gente não poder aceitar esse tipo de situação. Tem que ter o estudo, né? O conhecimento das leis, conhecimento da lei humana, mas temos que ter o conhecimento da palavra para não ser enganado por essas pessoas, né? Pessoas que falam que são cristãos e querem usar a palavra de Deus para se beneficiar e maltratar o próximo, né? Maltratar o outro porque acha que ele é Deus. E não é assim. Nós temos que estar em constante meditação na palavra de Deus para saber combater essas palavras malignas e essas pessoas mentirosas, né? Então tá aí que ninguém é maior, né, do que nosso Deus. Fica esta palavra aí, este capítulo e versículo para a meditação de todos vocês.